Constantemente, nos inícios de ano, nós fazemos metas. E eu não sei você, mas eu fiz algumas. Fiz metas da minha vida espiritual. Fiz metas em relação à organização da minha agenda. Fiz metas financeiras, de como eu quero administrar minhas finanças da minha família junto com a minha esposa esse ano. Fiz várias metas. Só que o problema de metas é que muitas vezes elas não são concretizadas. Essas metas, elas acabam sendo frustradas e, enfim, muita coisa muda ao decorrer do ano. Então, alguém aqui já fez alguma meta no início de ano que ao final do ano você não conseguiu cumprir? Levanta a mão. Alguém? Beleza. Alguém fez alguma meta para esse ano e agora em janeiro já está falhando assim? Não está muito bem? Alguém já começou falhando? Eu já. Acontece, porque muitas vezes essas metas não conseguem ser concretizadas. Por isso eu queria convidar você para pensar um pouco além de metas. Eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre resoluções. Resoluções são muito mais sérias do que pequenas metas que a gente faz para a nossa vida emocional, financeira, escolar, enfim. Resoluções pautam a nossa vida. Resoluções, elas fazem o chão daquilo que a gente vai viver nesse próximo ano e nos anos que virem e talvez nas próximas décadas. Resoluções, convicções bem firmes que a gente constrói a nossa vida, seja emocional, seja financeira, seja acadêmica. A gente constrói a nossa vida em cima de resoluções que são muito mais firmes e permanentes e sérias do que pequenas metas que a gente faz ao decorrer do ano. Bom, pensando nisso, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre essa resolução, para a gente poder ver melhor o que nós vamos estudar nessa noite e nos próximos 3 sábados. Bom, resolução, uma definição simples de resolução, é uma decisão tomada após muito pensar. Então não sei você, mas eu já tomei decisões para as minhas metas anuais que não foi com muito pensar. No ano passado mesmo, que faz pouco tempo, lá para o dia 31 de dezembro, eu estava muito doente e inclusive nem vi a virada de ano. Eu fui dormir acho que umas 7 da noite, depois de voltar do hospital tomando soro, estava muito mal. Mas um pouco antes de dormir eu fiquei pensando, o ano vai virar, eu preciso de metas, eu preciso de algum direcionamento para esse meu ano. E eu pensei ali uma coisa rápida e estabeleci algumas metas. Em poucos dias eu já não consegui cumprir algumas delas, porque não foi com muito pensar, mas foi ali muito mais na emoção, na impulsividade. Então, uma resolução, ela é um pouco diferente de meta, no sentido de que ela é uma decisão tomada com muito pensar. E é exatamente isso que nós queremos convidar a todos para fazer nesses próximos sábados. Muito pensar sobre algumas decisões e convicções que você tem em relação à sua vida espiritual, que vão impactar toda a sua vida. Por isso, pense bastante sobre aquilo que a gente vai estar falando aqui, sobre os textos que a gente vai estar lendo e sobre tudo que a gente vai estar conversando para que você, de forma pessoal, possa tomar as suas decisões, ou melhor, resoluções, para que você possa pautar a sua vida cristã. Muito bem, então resolução é uma decisão tomada após muito pensar. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi uma pessoa que falou muito sobre resoluções. Na verdade, ele escreveu muitas dessas resoluções e tem muitas biografias sobre a história dele e sobre as resoluções que ele fez para a vida dele. Eu tenho um livro, inclusive, que chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. E se você quer conhecer um pouco mais da vida deste homem e das suas resoluções, acompanhe as nossas redes sociais durante a semana, porque a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, Jonathan Edwards foi um teólogo e também um filósofo que contribuiu muito com a igreja de forma global. E ele não apenas era um grande teólogo e escreveu coisas muito boas para a nossa doutrina e reflexões a respeito da teologia, mas ele viveu uma vida prática da fé que era coerente com aquilo que ele escrevia. Na verdade, era até encorajador. Então, esse homem, esse pastor e teólogo, Jonathan Edwards, ele
viveu ali entre 1703 e 1758 e contribuiu muito com o que é conhecido hoje os Estados Unidos, né? A Nova Inglaterra na época. E ele contribuiu muito com a igreja daquele lugar. Inclusive, tem um sermão dele que é muito conhecido, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Alguém já leu ou ouviu sobre esse sermão? Sim? É um sermão muito bom, e inclusive a partir desse sermão e de muitas coisas que estavam acontecendo naquela época, aconteceu um grande avivamento ali naquele lugar. Ele foi um homem muito usado por Deus. E como eu disse, a vida cristã dele, a prática dele era coerente com aquilo que ele acreditava e escrevia a respeito da palavra, a respeito de teologia. Bom, quando a gente olha para a vida dele, a gente pode identificar pelo menos 4 características que ele tomava, ou decisões que ele tomava na sua vida cristã. Ele buscava ser um cristão resoluto, ele buscava ser um cristão constante, ele buscava ser um cristão firme e ele buscava ser um cristão dedicado. Eu não sei você, mas quando eu olho para essas características, eu já vejo que eu estou num nível bem mais baixo. Não sou tão resoluto, constante, firme ou dedicado nas minhas convicções, nas minhas decisões de vida, e muitas vezes vacilo nisso, e por eu tanto vacilar ou deixar uma corda bem frouxa em cima das minhas convicções, eu acabo pecando, eu acabo desagradando a Deus, e acabo não vivendo uma vida que é coerente com aquilo que eu acredito. Mas Jonathan Edwards foi um exemplo para nós, porque ele buscava ser essa pessoa dedicada, constante, firme e resoluto, e foi por isso que ele escreveu dezenas de resoluções para a vida dele, que ele queria seguir, e ele não abriria mão dessas resoluções. Bom, o problema é que nós, ao contrário de Jonathan Edwards, pelo menos a maior parte de nós, não temos convicções bem firmes, bem estáticas e bem sólidas. Ao contrário, temos convicções que são como uma onda, temos convicções que são levadas por ventos de doutrinas, muitas vezes, por isso que muitas pessoas caem em heresias que escutam por aí. Temos convicções que são alteradas por causa do nosso próprio pecado, por causa dos nossos desejos. Por exemplo, eu creio que isso é errado, mas naquele momento o meu desejo é tão forte que ele dá uma empurradinha naquela convicção, e aí eu amoldo um pouquinho para caber aquele meu desejo. Então o problema é quando nós pegamos as nossas convicções e deixamos elas bem frouxas, e aí a gente vai lidando com elas dia a dia, e a gente não é firme com aquilo que a gente crê. Eu gostaria de fazer um teste, talvez para comprovar isso que eu estou falando, mas como uma avaliação pessoal para cada um de vocês. Bom, em primeiro lugar, esse texto, Efésios 4, versículo 29, diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você crê nisso? Sim? Diga amém. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você concorda com o que diz lá em Timóteo, de que a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso coração, para que a gente cresça? E por isso, quando você olha para o livro de Efésios, você sabe que aquilo é uma palavra de Deus para o seu coração, e você toma ela como uma convicção, porque é a palavra de Deus. A Bíblia, como sempre dizem, é um manual para o cristão. Então você sabe, quando você olha para esse texto, que você tem que cumpri-lo. Você sabe que você tem que falar de uma forma que transmita graça às pessoas. Você sabe que você tem que edificar. Você sabe que você não pode praticar a maledicência, a fofoca ou a ira por meio de palavras. Você sabe disso. Essa é uma convicção. Agora, na sua vida diária, você tem mantido essa convicção e tem pegado firme nesse texto, nesse versículo, e dito apenas palavras que edificam as outras pessoas? Isso é uma realidade na sua vida? Sim? Ou às vezes você tem vacilado? Ou às vezes, de acordo com a sua adrenalina, de acordo com a sua emoção, de acordo com muitas coisas que passam, que pulsam aí nas suas veias e vai para o seu coração, para a sua mente, você se deixa levar e você por um leve momento se esquece desse princípio. Você se esquece dessa ordenança do Senhor e você diz palavras que não edificam ninguém, na verdade até servem de mau testemunho para o Evangelho. Isso acontece? Comigo acontece, infelizmente. Um outro teste, Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Você crê nesse texto? Crê nesse versículo? Que você precisa seguir a paz com todas as pessoas e precisa praticar a santidade, porque se você não fizer isso, você não verá o Senhor? Você crê nesse princípio? Você crê nessa ordenança? Sim? E isso tem sido uma realidade na sua vida? Quantas vezes a gente abandona as nossas convicções para se amoldarem aos nossos desejos do dia a dia? Eu creio que eu preciso ter um uso da minha língua, da minha boca, que agrada a Deus. Eu preciso glorificar a Deus com a minha fala. Mas quando a emoção bate, quando o meu pecado bate, eu abandono essa convicção. Eu sei que eu preciso seguir paz com todos, mas quando alguém pisa no meu calo, eu falo, olha, eu sigo paz com todos, mas com você não. Você, eu prefiro ter inimizade. Será que essa tem sido a realidade na sua vida? Bom, o que acontece é que as nossas convicções estão sendo constantemente empurradas, constantemente abaladas por várias forças. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos nesse mundo. Nós temos o inimigo carne, ou seja, o nosso próprio coração, visto que nós nascemos em pecado, visto que carregamos um pecado original, e esse nosso coração não quer agradar a Deus, quer agradar a si mesmo. Esse é o nosso primeiro inimigo. Nós temos também o inimigo mundo, ou seja, o sistema desse mundo. O sistema desse mundo, ele jaz no maligno. E ele quer fazer com que todas as pessoas, tudo que está ao nosso redor, é feito para que a gente se distancie de Deus, para que a gente abandone as nossas convicções e sirva ao nosso próprio ego. E o terceiro inimigo é o diabo. O diabo, ele tenta, através da nossa cobiça, através das circunstâncias ao nosso redor, nos abalar e nos fazer abrir mão das nossas convicções, para que a gente se encaixe melhor no mundo, para que a gente satisfaça melhor os nossos desejos. É isso que a carne, o mundo e o diabo constantemente fazem com as nossas convicções. Acontece que nós não vamos sair desse mundo, a gente não vai se ver livre desses ataques da nossa carne, do mundo e do diabo, mas nós precisamos encontrar uma forma no Senhor e na sua palavra de manter as nossas convicções bem firmes, mesmo em meio a tanta guerra que acontece ao nosso redor, mesmo em meio ao nosso coração gritando para a gente pecar. Eu preciso manter firme, mesmo em meio ao mundo dizendo, vai para lá, é burrice você seguir esse Deus, é burrice você achar que você precisa viver uma vida moral, é burrice você não buscar a sua própria satisfação, vai para lá, para o outro lado. Mesmo com tudo isso, eu preciso manter as minhas convicções firmes, e mesmo quando o diabo, de forma tão assim minuciosa, de forma tão perspicaz, ele vai assim nas situações, na nossa cobiça, e tenta gerar situações para tirar a gente da paz, tirar a gente do amor, tirar a gente da santidade. Ele tenta nos tirar e nos afastar de Deus, mas a gente precisa manter as nossas convicções firmes, e é aí que entram as resoluções. É aí que entra o papel de eu tomar resoluções para a minha vida e falar, eu não vou abrir mão, mesmo com o mundo, com a carne e com o diabo tentando me tirar do foco, tentando me tirar dessa linha, eu não vou abrir mão, eu não vou ceder, eu não vou ceder e eu vou continuar no foco, vou continuar vivendo uma vida coerente com as minhas convicções. Eu aprendo na palavra que eu preciso seguir a paz com todos, é isso que eu vou me esforçar. Eu aprendo na palavra que eu preciso transmitir graça às pessoas, com a minha língua, com a minha fala, eu vou me esforçar nisso e eu não vou ceder. Eu não vou permitir que uma palavra torpe venha à minha boca, eu não vou permitir que uma inimizade venha ao meu convívio. Não, eu vou seguir a paz com todos, eu vou buscar glorificar a Deus com a minha fala, porque eu creio nessas convicções e eu tomei uma resolução no dia de hoje, que eu não vou abandoná-las. É isso que a palavra de Deus nos desafia a fazer. Por isso, nesses próximos sábados, eu queria convidá-lo a assumir três decisões, 3 resoluções em conjunto. Eu coloquei de uma forma com que eu digo, eu faço isso, eu tomo essa resolução, mas eu queria convidá-lo a todos do Ministério de Jovens aqui presentes, todos que estão aqui, a juntos em coletividade, como corpo de Cristo, assumir essas 3 resoluções para o nosso ano de 2022, para que a gente possa agradar a Deus, não sermos abalados por todos esses nossos inimigos, mas agradarmos e glorificarmos o nosso Deus.
A primeira resolução que eu queria convidá-los a tomar nessa noite é: eu resolvi não ceder às tentações. Resolvi não ceder a nenhuma tentação, nenhuma. Essa é a minha decisão. A partir de hoje, a partir deste sábado, eu não vou mais ceder às tentações e eu vou suar sangue para manter essa promessa, para manter essa resolução, essa decisão de muito pensar. Eu creio que essa decisão, essa resolução é coerente com as minhas convicções e eu não vou ceder. Eu vou continuar mantendo ela com cada respirar da minha boca, com cada respirar, com cada pulsar das minhas veias, com cada movimento do meu corpo, com cada pensamento. Eu não vou ceder. Eu não vou ceder às tentações. Como é que funcionam as tentações? Bom, as tentações que tanto nos atrapalham e nos afastam de Deus, elas tentam nos presentear com algum prazer imoral. Eu digo prazer imoral porque existe um prazer que é moral, existe um prazer que agrada a Deus, inclusive nos satisfazermos nele. John Piper fala que o ser humano, ele busca um prazer próprio, ele busca uma satisfação própria, mas a busca de uma satisfação não é toda errada. E sim, quando nós buscamos a satisfação nas coisas imorais, ou nas coisas do mundo, ou naquilo que a carne, o mundo ou o diabo nos oferece. Mas quando a gente busca ter uma satisfação completa nas coisas certas, ou seja, no nosso Deus, no relacionamento com o nosso Deus, na palavra de Deus, Ele nos dá uma satisfação, uma alegria que é realmente verdadeira, é válida, é moral, agrada a Deus e sim preenche o nosso coração. Nós conhecemos muitos prazeres que tem aí no mundo que não preenchem o nosso coração, mas a satisfação no Senhor, essa sim preenche e vai continuar preenchendo por toda a eternidade. Mas o mundo tenta nos seduzir com alguns prazeres imorais. E ele tenta fazer isso mostrando esses prazeres de uma forma positiva. Por exemplo, você está sendo tentado na área sexual e essa tentação está muito difícil, é um peso muito, muito grande, muito pesado para você carregar. E aí o que o mundo, a carne e o diabo te falam? Olha, está muito pesado você tentar sustentar esse peso e não cruzar essa linha. Então, o que é mais fácil, o que é melhor agora? Tira esse peso e se entrega para a fornicação, por exemplo, se entrega para os desejos sexuais, porque aí você vai ter um alívio, você não vai precisar mais segurar essa tentação, você vai ter um alívio, você vai ter um benefício. Então, o mundo tenta nos vender um prazer que aparentemente é benéfico, momentaneamente benéfico, mas a gente vai descobrir o que ele realmente é. A mentira, quando você está numa situação muito difícil, você está ali numa situação onde, por exemplo, no trabalho, você, esqueceu de fazer alguma coisa. E aí o seu chefe vem e fala, olha, eu preciso daquilo que você prometeu, daquilo que você ficou responsável em cumprir. E aí você pega lá e em vez de falar a verdade, olha, eu me esqueci, me perdoa, eu vou resolver isso agora, eu vou me atentar a essa tarefa no momento. O que é mais fácil fazer? O que o mundo fala? Olha, em vez de segurar essa tentação de não soltar uma mentira, joga ela para o lado. Abraça esse alívio, conta uma mentirinha, que aí você não vai estar mais sendo tentado, você não vai estar mais passando por esse peso. Uma mentirinha, fala que estava no pendrive, que quebrou, caiu na água, que está no outro computador, que é culpa da outra pessoa, uma mentirinha, para você receber esse alívio. É isso que o mundo fala, tanto na fornicação, quanto na mentira, quanto na vingança. Às vezes uma pessoa, ela foi muito má com você, ela te causou muito mal, te causou muitas feridas, e você busca uma justiça, e você fala, Deus, promova a justiça, e aí Deus fala, olha, a minha justiça é um pouco diferente da tua, a minha justiça não é exatamente como essa, que você quer que ela seja punida, e sofra mais do que você sofreu. Aí você fala, então deixa quieto. Eu vou fazer a minha justiça, já que o Senhor não quer fazer, então eu vou atrás e eu vou praticar vingança, e eu vou fazer alguma coisa que vai ferir tanto essa pessoa, que ela vai aprender a não mexer comigo. E aí o mundo, o diabo e a carne ficam tentando vender esse peixe, te seduzir com isso, falam, olha,
você está sendo tentado a isso e está muito pesado, está muito difícil dizer não para a vingança, é muito difícil esperar no Senhor, é muito difícil esperar a resposta do Senhor, é muito difícil entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então só cede, busca esse alívio, faça uma vingança assim, que você vai se sentir bem, e aí você toma uma decisão errada de se vingar. Então, fornicação, mentira, vingança, avareza. Às vezes você está sendo tentado em alguma questão financeira, e aí Deus fala, olha, não seja avarento, não cobice as coisas das outras pessoas, não ame mais o dinheiro do que ama a mim. Para de ser avarento. E aí essa tentação está muito difícil, e aí você fala, mas só um pouquinho, só nesse momento, eu vou ser um pouco avarento aqui, eu vou cobiçar só um pouquinho, e aí depois eu volto a ser do jeito que Deus quer, mas nesse momento a pressão está muito grande, eu vou aliviar um pouquinho, para eu conseguir caminhar mais um pouco. O orgulho, às vezes alguém fere o teu ego, às vezes alguém fala alguma coisa, ou te humilha na frente das outras pessoas, e você fica assim com o coração bem apertado, querendo aquela vingança, e aí você é convidado pelo mundo, pela carne e pelo diabo a ceder ao orgulho, a agir de forma orgulhosa. Você esquece momentaneamente daquela convicção que você já leu na aula da EBD ou em algum outro lugar, em Tiago 4, que diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Que frase bonita, mas nesse momento eu estou sofrendo muita pressão, a tentação é muito grande. Eu prefiro ser humilde e receber a graça de Deus em outro momento. Nesse momento, eu acho que ser orgulhoso é mais vantajoso. E aí você cede à tentação. O que acontece é que esse prazer imoral que o mundo, a carne e o diabo tentam te oferecer, na verdade é um anzol da morte, como Hernandes Dias Lopes fala. É uma aparente coisa bonita, é um benefício muito charmoso e bonito, momentâneo, que parece valer muito a pena. Mas quando você morde essa isca, é um anzol da morte, te leva para mais longe de Deus, te causa consequências muito sérias, atrapalha o teu relacionamento com Deus, atrapalha o teu relacionamento com as outras pessoas. É um anzol da morte, quando nós cedemos às tentações. Acontece que toda tentação age da mesma forma, te afastando de Deus. Não confunda com aprovação. A aprovação é dada por Deus para que você cresça. A aprovação é dada por Deus para que você se aproxime dEle, para que você vença a aprovação, passe por aquele sofrimento ou alguma coisa do tipo, e ganhe ainda mais maturidade e se aproxime de Deus. Mas a tentação, ela é dada por Satanás, pela tua carne, e pelo mundo, não para te aproximar de Deus, para te afastar de Deus. Essa é a tentação. Tiago 1, 13 e 14 diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O mundo, a carne e o diabo nos arrastam, nos seduzem com a tentação, através da nossa própria cobiça, de satisfazer a nossa própria carne, e ele nos afasta de Deus. E as consequências são muito grandes. Como eu disse, o mundo, a carne e o diabo são 3 poderes, 3 forças que estão constantemente querendo te atrapalhar de Deus. Mas além deles, outras coisas te atrapalham. Olha como é difícil lidar com a tentação. A sua vulnerabilidade te deixa ainda mais e mais fraco para conseguir vencer essa batalha contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. A gente tem alguns exemplos da palavra de Deus, onde pessoas que estavam em vulnerabilidade, estavam fracos, foram tentados. Esaú, que passou fome, Davi, que passou por solidão, Moisés, que passou por raiva, Elias, que passou por cansaço. Todas essas pessoas estavam em um momento de fraqueza, de vulnerabilidade, e aí o mundo, a carne e o diabo fizeram o quê? Aproveitaram dessa vulnerabilidade, aproveitaram dessa fraqueza para afastá-los de Deus. A gente vai ler um texto de Mateus 4, daqui a pouco, e você já pode abrir na sua Bíblia, onde Jesus é tentado, não pela própria cobiça dele, mas
o diabo e as circunstâncias do mundo tentam afastá-los de Deus também. Tentam usar a própria fraqueza de Jesus, que naquele momento era a fome. Ele passou por 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites jejuando, e aí Satanás aparece tentando tentá-lo com essa fraqueza, essa fragilidade dele naquele momento, para afastá-lo de Deus, afastá-lo da vontade de Deus. E é isso que o diabo vai fazer todas as vezes que você estiver num momento de fragilidade. Quais são esses momentos de fragilidade, de fraqueza? Um deles certamente é quando a gente se afasta do corpo de Cristo. Quando a gente toma essa decisão muito equivocada e tola, uma tolice, de querer viver a nossa vida cristã sozinhos, de assistir uma mensagem ou outra pela internet, talvez ler ali um texto ou outro sozinho. Se eu interpretar errado, o que eu vou fazer? Só estou eu ali lendo ele, e tentar viver essa vida cristã onde os seus dons não se colocam em execução, em serviço, porque Deus deu os dons para que a gente possa edificar a igreja, para que a gente possa exaltar o nome dEle, para que a gente possa propagar a glória de Deus, mas você vai estar sozinho, você não vai estar sendo nem alvo dos dons das outras pessoas, nem os seus dons vão estar em atividade. Você não vai estar sendo confrontado, você não vai estar sendo confortado, você não vai estar sendo exortado, você não vai estar estudando e cultuando junto com os seus outros irmãos, e você vai se encontrar em um momento de fraqueza e fragilidade. E é aí que o diabo vai te tentar. Talvez você parou de ir aos cultos no domingo e falou, uma vez por semana cultuar já é bom, então eu vou começar a cultuar só no sábado. E aí você começa a faltar um ou outro culto e você fala, não, mas 2 vezes por mês já é tranquilo. E aí surge um aniversário aqui, um casamento ali, uma série que foi lançada na sexta-feira, alguma coisa que surge no trabalho, tantas coisas, e você não vem nem mais ao sábado, você não se encontra com os seus outros irmãos. E a partir desse momento você começa a se distanciar ainda mais. Talvez você não está nem entendendo mais as conversas nos grupos, talvez até sai deles. Enfim, você começa a se distanciar, se distanciar, se distanciar. E a sua carne, ela não vai fazer a mesma coisa. A sua carne, ela se aproxima ainda mais. Ela quer agir nesse momento de fragilidade. O diabo quer aproveitar esse momento e o mundo não descansa. Ele está constantemente aproveitando essas oportunidades para te afastar de Deus. É isso que acontece quando estamos em um momento de vulnerabilidade, de fraqueza. O que a gente aprende com isso? Primeiro, sempre seremos tentados. Sempre seremos tentados. Essa é da natureza humana. Todos pecamos, com exceção de Jesus, que nunca pecou, mas até Jesus foi tentado. Então, todas as pessoas que já pisaram nessa terra foram tentados, inclusive o nosso mestre, o nosso Salvador, ele foi tentado. Todas as pessoas vão ser tentadas, você vai ser tentado, seja fora da igreja ou dentro da igreja. Na fragilidade, na vulnerabilidade, longe do corpo de Cristo, afastado do aprendizado da palavra, da comunhão dos santos, do louvor a Deus, a chance de você achar isso pesado demais e começar a abrir brechas e concessões é muito grande. Por isso eu quero que você compreenda a gravidade disso e não tome essa decisão errada de se afastar do corpo de Cristo. Não tome a decisão errada de se afastar da palavra de Deus. Não tome a decisão errada de parar de orar e falar com Deus e pensar que talvez Ele nem está te escutando ou isso é apenas um sinal de religiosidade. Não tome essa decisão. Não se afunde a si mesmo num lamaçal de fragilidade, mas que você possa buscar estar ainda mais perto do Senhor, ainda mais perto da igreja, ainda mais perto da palavra de Deus, para que você possa ser fortalecido e conseguir vencer as tentações. Nós aprendemos então que seremos sempre tentados e que somos mais fracos do que imaginamos. Você concorda comigo nisso? Você é mais fraco do que você imagina? E eu sou muito mais fraco do que eu imagino. A gente é muito mais fraco do que a gente parece ser quando alguém olha para a gente, mas a gente é mais fraco ainda do que nós pensamos ser. A gente é muito fraco quando alguma situação vem e outra ruim acontece de novo, e a terceira vem, a quarta vem, aí você olha para 4 ou 5 situações difíceis, 4 ou 5 tentações, você fala, é muito difícil, eu preciso ceder, porque eu preciso de alívio, eu não aguento mais o peso da tentação, eu não aguento mais o peso das tentações do diabo, da carne e do mundo, eu preciso ceder.
E quando a gente toma essa decisão, a gente se afasta ainda mais de Deus e a gente colhe consequências ainda mais graves. Então, sempre seremos tentados e somos mais fracos do que imaginamos. O pastor Craig Groeschel, da Life Church, lá nos Estados Unidos, disse a seguinte frase em uma pregação: ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Esse é o início da frase. E eu quero saber se você concorda com essa frase. Ninguém planeja, olha, eu quero planejar, eu quero estabelecer metas e passos para eu arruinar minha vida. Eu quero estabelecer passos e metas para eu arruinar o meu relacionamento. Eu quero detalhar um plano meticuloso para acabar com a minha vida financeira. Eu quero detalhar quais passos eu vou tomar para eu pecar cada vez mais. Você planeja isso? Eu não planejo. Não é pelo menos a minha intenção. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Ninguém planeja estar no pior lugar possível. Muitas vezes a gente se encontra nesses lugares, mas não foi um planejamento nosso. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida. Só que o problema é que muitas pessoas também não planejam como não arruinar a sua própria vida. Ninguém planeja arruinar a sua própria vida e estabelecer metas para você entrar no fundo do poço. Mas a gente também não se planeja, a gente não se organiza e a gente não se junta com outras pessoas para que a gente seja mais forte ainda, para a gente não arruinar a nossa própria vida. Muitas vezes a gente fica estático e aí a gente é levado por qualquer vento, por qualquer adversidade, por qualquer tentação. Eu não planejo ir para o poço, mas também não planejo me aprimorar e me fortalecer. E aí o que acontece com a minha vida? A correnteza bate para que lado? Para arruinar a sua própria vida. Se você não bater os seus braços, se você não nadar forte, se você não ir contra a correnteza, você vai ter a sua vida arruinada. Você vai ser tentado por todas as coisas e vai acabar cedendo por elas. Você vai se distanciar das pessoas, você vai entrar em depressão. Se você não tiver um relacionamento firme com Cristo, com a palavra dele e com a igreja dele, não se planejar, você vai arruinar a sua própria vida. Por isso, como podemos planejar resistir às tentações? O que a gente pode fazer em passos práticos para a gente não cometer essa tolice de ser levado pela correnteza e ceder a qualquer tentação? Como que a gente pode se planejar? O melhor exemplo é o exemplo de Cristo. Por isso, você que abriu a sua Bíblia em Mateus 4, 1-10, eu gostaria de destacar 3 atitudes e princípios que o nosso Senhor tomou e que podem ser uma dica prática, uma dica relevante para a nossa vida cristã. Vamos ler. Versículo 1 diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele estava em um momento de fragilidade. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao tentador: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Último trecho: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a este preste culto. Jesus estava preparado, ele se planejou e ele estava fortalecido para conseguir vencer as tentações. A pergunta que fica é: será que eu e você, passando pelas mesmas tentações que Jesus passou, a gente ia ter tanta resiliência, tanta persistência, tanta resistência a essas tentações? Ou seriam muito pesadas e a gente ia buscar se aliviar, cedendo a essas tentações? Como você reagiria nesse cenário? Bom, a primeira atitude que o nosso mestre nos ensina
é que você deve se preparar espiritualmente. Antes dessa tentação acontecer, Jesus estava fazendo o quê? Jejuando, orando por 40 dias, tendo um relacionamento profundo e íntimo de comunhão com o Pai. Ele fazia isso constantemente, inclusive quando os discípulos estavam com ele estava lá servindo as pessoas, evangelizando, e ao cair da noite os discípulos iam descansar. O que Jesus fazia? Ia orar, ia falar com Deus, ia se alimentar para que ele fosse ainda mais fortalecido para vencer as tentações, porque ele também foi tentado. Então Jesus buscava se preparar espiritualmente, e essa deve ser a primeira atitude que nós devemos fazer, antes de encontrar a tentação. Talvez você ainda não é tentado em alguma área específica da sua vida. Talvez você vê outras pessoas sendo tentadas e pecando nessas áreas. Se você olha e fala, mas eu nem sou tentado nisso, a minha vida está muito tranquila nessa área, eu posso baixar a guarda. O que Deus nos ensina é: se prepare, veja a tentação com antecedência, se prepare e tenha um relacionamento com Deus, se alimente e se nutra com a palavra de Deus, com seu relacionamento com Deus, com a comunhão com o Pai. Então, tenha um relacionamento com Deus e seja insistente, consistente nesse relacionamento, mesmo antes de passar pelas tentações. E o mesmo vale para as provações. Muitas pessoas, elas ficam muito tranquilas na bonança, muito tranquilas quando as coisas estão muito bem, mas aí quando vem o sofrimento, aí que elas levantam e falam: eu preciso falar com Deus, eu preciso orar, eu preciso conversar com Ele, porque Ele precisa atender ao meu chamado de desespero. Mas essas mesmas pessoas não falam com Deus antes de passarem por essas situações, não falam com Deus antes de passarem pelas provações, nem mesmo antes de passarem pelas tentações. Então, quando as tentações vierem até ela, como é que ela vai estar? Desprotegida, fragilizada e fraca para lidar com essa tentação. Por isso, se prepare, leia a palavra todos os dias, se alimente da palavra, fale com Deus, aprenda mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Cante hinos, cante louvores, cante ao Senhor, glorifique a Deus com a sua vida, crie relacionamentos saudáveis com outros cristãos e invista para pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. Viva o estilo de vida que Deus quer que você viva antes de ser tentado, para quando a tentação vier, você estar preparado para lidar com ela. O segundo princípio está no versículo 4, que diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós já falamos sobre isso em nossos cultos, sobre como o estudo da palavra, o aprendizado da palavra, a meditação da palavra, a memorização da palavra e o ensino da palavra impactam a vida de um cristão. Quase todos aqui, creio que sabem que eu sempre digo isso, que um dos meus textos favoritos se encontra em Esdras 7:10, que diz que Esdras dispôs o seu coração para estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Ele dispôs o seu coração, o seu tempo, a sua vida para mergulhar-se na palavra de Deus, estudando ela, buscando como praticar, não ser apenas um ouvinte, mas um praticante, como Tiago nos ensina. E além disso, ensinar. Aqui, aqueles que são professores, com certeza sabem que quando a gente ensina algo, é aí que a gente aprende mais e mais. Eu pessoalmente lembro das vezes onde lecionei algumas classes da escola bíblica, e uma delas em específico do livro de Apocalipse. Eu tinha muito receio de tentar estudar muito o livro de Apocalipse. Eu pensava, deixa para outra hora, deixa eu estudar livros mais fáceis. E quando eu fui desafiado a ensinar o livro de Apocalipse, eu realmente fui aprendendo e me mergulhando nele, e aí eu pude ensinar melhor. Porque quando a gente é desafiado a ensinar, a gente estuda mais, a gente assimila melhor o conteúdo. Por isso, não deixe a palavra de Deus apenas para você. Estude ela, pratique ela, mas ensine ela. Talvez você não tenha o dom de ensino, mas ensine ela às pessoas que estão ao seu redor, com algumas palavras, com alguns versículos que você já memorizou, com algumas aplicações práticas dos princípios que você tem aprendido nas suas devocionais. Estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus. Você deve ter a palavra de Deus em seu coração. E quanto mais a palavra de Deus está no seu coração, mais fácil ela vai vir para a sua boca, mais fácil ela vai vir para a sua mente,
mais fácil ela vai ser atuante na sua vida prática como cristão. Então, se você quer ter uma vida cristã exemplar, mas não estuda a palavra de Deus, já existe uma incoerência aí. Então, estude a palavra de Deus, como Jonathan Edwards fez. Pratique a palavra de Deus e ensine a palavra de Deus. Que você possa ter isso como uma resolução para você. Em terceiro lugar, você deve se apegar às suas convicções. Versículo 10 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o tentador disse para Jesus: olha, se você me adorar, se você se prostrar, se você se ajoelhar diante de mim, você vai ganhar tudo isso. E aí Jesus, sendo tentado, lembrou de suas convicções e disse: eu não vou ceder a essas tentações, eu não vou deixar as minhas convicções moles, para que elas se amoldem aos meus desejos, não. Eu vou deixar as minhas convicções bem firmes, eu vou lembrar das minhas convicções, e as minhas atitudes vão ser coerentes com ela. Se Deus me ensina que só existe um Deus, e só Ele é merecedor de toda a honra, glória e culto, é só Ele que eu vou adorar. Eu não vou ceder às tentações, por mais bonitos e bonitas que sejam as recompensas de ceder a essa tentação. Eu não vou abandonar as minhas convicções. Se a gente olhar para as nossas convicções com um olhar um pouquinho diferente e sermos mais firmes nelas, a nossa prática, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas atitudes vão ser ainda mais coerentes com aquilo que Deus espera, com aquilo que Deus quer de nós. Por isso, seja firme, não abandone as suas convicções, não abandone aquilo que você crê na palavra, não abandone o estilo de vida que Deus quer para você. Você sabe que seu propósito de vida é: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não abandone isso, use a sua vida para glorificar a Deus. A Bíblia fala: sede santos porque eu sou santo. Então não abandone isso, busque a santidade. Sem a paz e a santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa estudar as suas convicções, você precisa meditar nelas, memorizar elas e começar a praticar, e começar a afirmar mais essas suas convicções. Se você está olhando para mim e pensando: poxa, você citou algumas coisas aí que eu nem conhecia, ou talvez eu consigo me lembrar de 2 ou 3 convicções na palavra, eu queria te dizer que tem muitas outras. Existem verdades bíblicas preciosas nesse livro que está aí na tua mão. A palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra e nos revela tudo aquilo que a gente precisa saber para viver a nossa vida aqui na terra e esperar ansiosamente o retorno do nosso Salvador. Essa é a palavra de Deus. Agora, se você ainda não leu ela, se você ainda não esmiuçou ela e buscou ter as suas convicções, e você se colocou nessa situação de viver uma vida com 1, 2 ou 3 convicções ou verdades, ou talvez pior, nenhuma. Talvez você está vivendo a sua vida como o vento te guia, como as situações te guiam, sem ter convicções debaixo dos seus pés. Você vai cair, meu irmão. Você vai cair, e você vai cair feio, você vai se distanciar de Deus, você vai se machucar, e você vai colher consequências disso. Por isso, não cometa essa tolice, mas firme os teus pés em convicções verdadeiras que a palavra de Deus te presenteia. E a partir dessas convicções, construa a sua vida. As convicções que nós temos vão ser constantemente empurradas e atrapalhadas por esses 3 inimigos que nós temos. O desafio é manter elas bem firmes. Crer de verdade na palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus é real. Crer que a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Crer que essa palavra e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que somente nele existe a verdadeira satisfação e alegria. Quando nós crermos de verdade nisso e plantarmos a nossa vida, construirmos a nossa vida nessa rocha, nessas convicções, aí sim você vai estar vivendo uma vida para a glória de Deus e vai colher os benefícios desse estilo de vida. Para a gente encerrar, 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel,
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Eu não sei qual é a tentação que você está passando hoje, ou as que você passou nessa semana, ou talvez as que você vai passar saindo daqui por essa porta. Mas Deus sabe, se preocupa com você. O nosso Deus não é um Deus apenas criador, um perfeito criador, como nós aprendemos na última série. O nosso Deus criou um design inteligente, perfeito em tudo que Ele fez. Mas Ele não parou por aí. Ele não é apenas um criador perfeito, Ele é o nosso Salvador. Ele quer ser o nosso Senhor. Por isso, Ele se coloca à disposição, não apenas de nos criar, não apenas de nos salvar, mas de se relacionar conosco. E esse é o maior presente que você pode receber. Não abandone esse presente, não abandone essa bênção que Deus coloca na sua frente. Se relacione com Deus e entenda que o estilo de vida que realmente vale a pena é esse. Viver para ter a glória de Deus, nos padrões de Deus, para que você viva uma vida segura, para que você viva uma vida contente, para que você viva uma vida inteiramente satisfatória, que vale a pena e que você vai colher as recompensas, não apenas no futuro, mas dia após dia, enquanto você caminhar de mãos dadas com o nosso Senhor. Toda tentação que você vai passar, não ceda a elas, não fuja dessa pressão, mas persevere. A gente aprendeu que uma resolução é uma decisão tomada após muito pensar. A gente tem falado aqui nos últimos 47 minutos. Eu creio que foi um tempo muito oportuno para você pensar sobre o assunto. Será que você tem cedido às tentações? Ou será que você tem vencido elas? Será que você tem se colocado à disposição de Deus para que Ele te ajude a vencer? Para que você possa ter um relacionamento profundo e sincero com Deus, para que você não lute com essas tentações sozinho, mas com o nosso Deus. Que você possa agir da mesma forma que Jonathan Edwards fez, resoluto, constante, firme e dedicado, mantendo as suas convicções bem firmes, debaixo dos seus pés, que você construa a sua vida nelas. Quero convidar você a assumir essa primeira resolução comigo. Não sei se você concorda com tudo isso que foi falado, ou se Deus e o Espírito Santo, que certamente falou o seu coração, te mostrou que você precisa dele para vencer as tentações, e que essa é a melhor decisão para você tomar. Se você quer tomar essa decisão comigo, eu quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé junto comigo, para que a gente possa assumir esse compromisso diante do nosso Deus. Deus, eu resolvi não ceder às tentações. Você que quer tomar essa decisão, vamos todos repetir juntos? Deus, eu resolvi não ceder às tentações. De novo, Deus, eu resolvi não ceder às tentações. Eu assumo essa resolução nessa noite. Ela está assinada aí, nesse dia, nesse sábado, nesse mês, nesse ano. E eu não vou abandoná-la. Eu vou viver toda a minha vida buscando cumprir essa decisão muito importante que eu tomei, de não ceder às tentações. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é cuidadoso conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se importa conosco e é amoroso. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a um mundo que tanto nos atrapalha, tanto quer nos afastar do Senhor, em meio a um estilo de vida difícil que a gente vive ao nosso redor, em meio às tentações de Satanás, em meio à cobiça do nosso coração e a tantas dificuldades e tanta pressão para a gente desistir, Pai. Nós cremos que nós temos um Deus que se importa conosco. Nós cremos que nós temos um Deus que nos dá exatamente o livramento que nós precisamos para vencer cada tentação da nossa vida. Deus, eu te peço que com uma só voz, que como um ministério, como uma igreja, Pai, possamos juntos tomar essa decisão importante na nossa vida. Uma resolução para esse início de ano, que em 2022 e nos próximos anos que vierem à frente, nós possamos tomar essa decisão
de não ceder às tentações. Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre a nossa vida. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, nos dê forças, nos dê irmãos para nos ajudarem. Nos dê a Tua palavra, Pai, e que o Teu Espírito Santo seja ativo no nosso coração, nos ajudando a dizer não ao pecado e sim ao Senhor. Deus, faça essa oração de cada um aqui e que essa decisão, que essa resolução invada o coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.